Olá, que ótimo ter a companhia de todos para a nossa análise de hoje. Nós vamos fazer um mergulho fascinante na mente humana e examinar bem de perto o trabalho de uma verdadeira lenda da psicologia. Estamos falando das teorias absolutamente revolucionárias de Albert Bandura sobre o comportamento humano, a forma como a gente pensa, como a gente age e principalmente como a gente aprende. É uma jornada incrível que transformou de ponta cabeça a nossa compreensão sobre a natureza humana e hoje nós vamos desvendar toda essa história de um jeito que vai tornar esses conceitos super complexos totalmente acessíveis. Para começar, vamos pensar no seguinte: como os seres humanos realmente aprendem coisas complexas para sobreviver? É só imaginar o absurdo e, convenhamos, o perigo absurdo que seria tentar aprender a dirigir no meio do trânsito caótico de uma cidade ou aprender a nadar em alto mar puramente na base da tentativa e erro. Sinceramente, se a única forma da gente aprender se fosse agindo às cegas e sofrendo as consequências na própria pele a cada erro, a nossa espécie não teria ido muito longe, não é verdade? Definitivamente tinha que existir um mecanismo mais seguro e eficiente. E é exatamente aí que a gente entra na seção 1, muito além do behaviorismo. Para entender o tamanho da descoberta que o Bandura fez, a gente precisa dar uma olhadinha no cenário super restrito em que ele começou e como ele deu um salto gigantesco além dessas fronteiras. Lá pela metade do século XX, o behaviorismo de B.F. Skinner era a lei. O Skinner estudava animais isolados, tipo ratos e pombos, dentro de caixas fechadas, focando no reforço direto. Era uma visão quase robótica da coisa, sabe? Acontece um estímulo, o ambiente dá uma recompensa ou uma punição e pronto, o comportamento muda, o organismo era visto quase como algo vazio. Mas o Bandura bateu de frente com esse paradigma. Ele argumentou que quase ninguém vive totalmente isolado do mundo. Ele focou em humanos, em ambientes sociais super complexos e, o mais importante de tudo, ele acreditava fielmente que a gente tem um filtro cognitivo interno. Nós não somos maquininhas de estímulo e resposta. A gente pensa e avalia muito bem o que acontece, antes de reagir. E a origem de toda essa curiosidade do Bandura sobre a observação humana é sensacional. Ele nasceu numa cidadezinha minúscula no Canadá, a família dele valorizava demais a educação, o que acabou rendendo um ultimato super engraçado, mas bem direto da mãe dele. Ela disse basicamente o seguinte: ou vai trabalhar no campo e encher a cara no bar, ou vai estudar. Felizmente, ele escolheu os estudos, e logo no verão, depois do colegial, trabalhando na manutenção de uma rodovia lá no deserto remoto de Yukon, ele se viu cercado por fugitivos, devedores e pessoas exiladas da sociedade. Observar o que ele chamou de psicopatologia da vida cotidiana, florescendo ali no meio do nada, deixou Bandura fascinado e plantou a semente de que o ambiente social molda o indivíduo de um jeito muito profundo. Avançando agora para a seção 2, o experimento do João Bobo. Aquela semente de curiosidade cresceu e virou simplesmente um dos estudos mais famosos de toda a história da ciência. Um experimento ousado que desafiou todo o establishment da psicologia da época ao provar que a gente não precisa de jeito nenhum de recompensas diretas para aprender. Vamos ver o passo a passo dessa demonstração super clássica com o João Bobo, que é aquele boneco inflável de plástico. No começo, crianças em idade pré-escolar observam um adulto bater de forma bem agressiva no boneco, gritando coisas como "dê um soco no nariz dele". Depois disso, essas crianças são levadas para uma sala cheia de brinquedos incríveis, mas logo na sequência são proibidas de brincar com eles. O objetivo? Gerar frustração. E aí, finalmente, deixadas sozinhas com o João Bobo, o que acontece? O grupo de controle, que não viu aquele adulto violento, ficou super calmo. Mas as crianças do grupo experimental imitaram perfeitamente o adulto agressivo. Elas deram os mesmíssimos golpes, gritaram as mesmas coisas, sem nunca terem recebido um único prêmio por isso. O que nos traz ao ponto crucial dessa história toda, um conceito realmente revolucionário, o reforço vicário. Basicamente, em vez de experimentarmos as consequências na própria pele, a gente observa os outros. Nós vemos o que as pessoas fazem e as consequências que elas enfrentam. É exatamente assim que a gente escapa daquele perigoso método da tentativa e erro. Se a gente vê alguém encostar a mão no fogo e se queimar, não precisamos ir lá e colocar a mão no fogo também, certo? A gente aprende a lição apenas prestando atenção. Isso nos leva direto para a seção 3, a mecânica da modelagem. Afinal de contas, a gente não sai imitando todo mundo o tempo inteiro. Tem toda uma engrenagem bem específica rodando nos bastidores que dita exatamente quem e o que a gente decide usar como modelo no nosso dia a dia. Mas o que faz alguém copiar outra pessoa? Primeiro de tudo, as características do modelo. É super natural sermos atraídos por pessoas parecidas com a gente em idade e gênero. Mas o status tem um peso formidável nisso.
Um estudo clássico mostrou que pedestres têm uma probabilidade muito maior de atravessar a rua no sinal vermelho se virem uma pessoa super bem vestida que transmite alto status fazendo isso primeiro. Além disso, as características de quem está observando também são decisivas. Pessoas com níveis de autoconfiança mais baixos são extremamente mais suscetíveis a copiar o comportamento dos outros. E claro, se a ação parece fácil de fazer e promete uma recompensa boa, a imitação é praticamente certa. E tem um fenômeno bem fascinante e um pouco assustador ligado a isso, chamado desinibição. Funciona assim: atitudes que normalmente a gente reprimiria acabam vindo à tona quando somos expostos a um modelo que faz aquilo livremente. É a grande explicação por trás daquele efeito de manada em tumultos e protestos. Indivíduos no meio de uma multidão podem quebrar janelas ou saquear lojas, atitudes que jamais teriam se estivessem sozinhos. Só de ver um modelo agindo, as nossas inibições naturais despencam, liberando impulsos que antes estavam trancados às 7 chaves. Certo, agora na seção 4, os processos de aprendizagem. A gente já falou bastante sobre as observações externas, mas o Bandura fez questão de mapear o que acontece lá dentro, na nossa mente, provando de uma vez por todas que o cérebro humano não trabalha no piloto automático. E essa imagem ilustra de um jeito brilhante a ponte interna entre observar e agir. A aprendizagem observacional precisa de 4 passos fundamentais. Primeiro, a atenção. Tem que focar nos estímulos que importam no modelo. Segundo, a retenção, que é a habilidade de guardar essas ações na mente, seja com imagens visuais ou palavras, para conseguir lembrar depois. O terceiro passo é a produção, que é pegar aquela imagem mental e transformar em movimento físico, o que obviamente exige prática e feedback. Afinal, ninguém acerta uma tacada de golfe só de olhar os outros jogarem. A prática faz parte do processo. E o quarto passo são os processos motivacionais. Por mais que a pessoa saiba como fazer algo, ela só vai colocar em prática se acreditar que aquilo vai trazer resultados bons. O reforço é o que motiva a ação. O que nos leva à seção 5, o poder da autoeficácia. Mudando o foco de como a gente observa os outros para como a gente internaliza essas lições, nós chegamos a uma das contribuições mais sensacionais dessa teoria: assumir o controle das nossas próprias capacidades. Vale destacar que a autoeficácia não é a mesma coisa que a autoestima. É a percepção concreta da nossa própria competência para lidar com os problemas da vida. Indivíduos com autoeficácia alta encaram dificuldades gigantescas como quebra-cabeças esperando para serem resolvidos. Eles não desistem. Por outro lado, quem tem autoeficácia baixa costuma se sentir totalmente desamparado. Essas pessoas assumem que qualquer esforço é inútil e tendem a jogar a toalha muito rápido diante de um obstáculo, às vezes até sabotando o próprio caminho por causa de um sentimento de inferioridade. Mas como é que a gente constrói essa força interna? Ela se baseia em 4 grandes pilares. O mais forte deles é o desempenho prévio. Olha, não tem nada como um histórico de sucessos reais para solidificar a nossa confiança. O segundo pilar é a experiência vicária, que é ver colegas com habilidades parecidas conseguindo superar desafios, dando aquele estalo de que o sucesso é possível para a gente também. O terceiro é a persuasão verbal, que é aquele empurrãozinho e encorajamento de quem acredita na gente. E o quarto pilar é o estado fisiológico e emocional. Um nível muito alto de estresse, de medo ou de ansiedade pode sabotar na hora a percepção de competência, enquanto estar calmo melhora demais a performance. E é super importante entender que essa qualidade vital não nasce pronta com a gente. É uma jornada para a vida inteira. Na infância, ela é super incentivada quando os pais encorajam e respondem ativamente às nossas tentativas de explorar o ambiente. Na adolescência, ela é testada para valer, com as novas exigências da escola e da vida social. E quando chegamos na velhice, manter esse senso de eficácia pessoal contra as limitações físicas do corpo passa a ser algo essencial para manter a saúde e o bem-estar psicológico. Chegando agora na seção 6, mudando o nosso comportamento. E aqui vai um detalhe fantástico. Toda essa teoria maravilhosa não ficou só presa nos livros. Ela tem uma aplicação clínica prática tremenda para curar ativamente hábitos que a gente não quer mais. Vamos imaginar como isso revolucionou o tratamento de fobias pesadas, tipo aquele pânico incontrolável de cobras. Em vez de ficar cavando traumas do passado, o processo usa a observação passo a passo. Primeiro, o paciente assiste a um modelo interagindo com total segurança e calma com aquilo que causa pânico. Ao ver que não tem perigo real ali, a percepção interna já começa a mudar. Logo em seguida, entra a modelagem participante, onde o indivíduo é guiado a imitar essa interação bem devagarzinho. O resultado na prática? O medo despenca drasticamente e a autoeficácia vai lá nas alturas. É literalmente a nossa mente reescrevendo as próprias respostas cognitivas através de novos modelos.
Mas, pessoal, temos um alerta muito sério aqui. O próprio Albert Bandura fez questão de destacar como essas descobertas reverberam na nossa sociedade moderna. A mídia, os programas de TV e os videogames que a gente consome o tempo todo fornecem o que ele chamava de modelos simbólicos. E os dados são muito claros. Observar personagens simbólicos altera as nossas atitudes com a mesmíssima eficácia de observar humanos de carne e osso. Eles moldam as ações de crianças e adultos todo santo dia, ensinando padrões de comportamento, sejam eles agressivos ou pacíficos, através de qualquer tela disponível. O que deixa a gente com um pensamento bem provocativo para fechar nossa análise. Hoje, sabemos sem a menor sombra de dúvida que a aprendizagem social tem um poder colossal e que cada um de nós é, no fundo, a soma de todas as observações que fizemos na vida. Mas é importante lembrar que essa via é de mão dupla. Se todos nós aprendemos absorvendo o mundo ao nosso redor, que tipo de exemplos estão sendo oferecidos nas interações do dia a dia? Quando a gente entende essa engrenagem da influência, a gente ganha não apenas clareza sobre as nossas próprias ações, mas a responsabilidade enorme sobre o impacto invisível que temos sobre os outros.